Em 2008, um jovem de Woodland Park, de Colorado, desapareceu e apenas 7 anos depois o seu corpo foi encontrado preso em uma chaminé de uma cabana abandonada. Hoje nós vamos examinar em detalhes o intrigante e comovente mistério em torno da morte de Joshua Maddox. Rodeada pela beleza da Floresta Nacional de Pike estava Woodland Park, uma pequena cidade com apenas 7.500 habitantes. Entre esses 7.500 estava um verdadeiro espírito livre e despreocupado, o jovem Joshua Maddox, de 18 anos. Ele era muito querido pelos seus professores porque ele tinha sempre boas notas e seus colegas também adoravam ele pela sua gentileza, senso de humor e incrível habilidade com violão também. Infelizmente, tudo isso chegou ao fim em 8 de maio de 2008. Joshua disse à sua irmã Kate que ia dar um passeio sozinho, o que por si só não era incomum, pois Joshua adorava fazer caminhadas pela natureza sozinho. A família ficou um pouco preocupada quando as horas passaram e Joshua ainda não tinha voltado para casa. Mas essas longas excursões na floresta não eram necessariamente incomuns para Joshua, então não havia motivo para pânico ainda. Além disso, Joshua tinha 18 anos e era legalmente um adulto, e seus pais eram grandes defensores de deixá-lo sair e voltar como quisesse, confiando que ele seria capaz de lidar com qualquer situação em que pudesse se encontrar. No entanto, quando as horas se transformaram em dias e ainda não havia sinal de Josh, seu pai tomou a iniciativa de comunicar o desaparecimento à polícia. Em 13 de maio, pouco antes de completar uma semana desde que ele havia partido, o pai dele ligou para os seus amigos para ver se alguém tinha alguma informação sobre o filho, mas ninguém o havia visto ou ouvido desde o início de maio. Começaram as buscas por Josh, abrangendo toda a área de Parkland para encontrar algum sinal dele, mas infelizmente, à medida que semanas e meses passavam sem novas informações, o caso de Joshua Maddox começou a perder força lentamente. O espírito alegre de Josh não deu à polícia motivo para acreditar que ele tivesse envolvido em qualquer atividade criminosa que pudesse ter levado ao seu desaparecimento. Então eles o listaram como desaparecido e mantiveram o caso aberto, na esperança que novas buscas pudessem trazer alguma informação que trouxesse o fechamento desse caso para a família. Kate Maddox, a última pessoa que se sabe ter falado com Josh antes do seu desaparecimento, disse que gostava de pensar que ele havia fugido para recomeçar a vida como músico em outra cidade, e que um dia ele apareceria na porta do pai com esposa e filhos prontos para conhecer os avós e tias. A família Maddox eventualmente se mudou, mas Mike, o pai de Josh, manteve a propriedade da casa, caso Josh algum dia voltasse. Infelizmente, isso nunca aconteceria. Os anos se passaram sem notícias sobre a situação de Josh, até que em 2015 um construtor local chamado Chuck Murphy fez uma descoberta chocante. Na década de 1950, Chuck Murphy havia comprado uma cabana em Middle Park Lane, em uma grande área cercada por floresta. A cabana tinha uma história interessante, tendo sido usada como local de jogos de azar ilegal por seu antigo proprietário. No entanto, na última década, ela estava praticamente abandonada em estado de deterioração, levando Chuck a decidir demoli-la, mudando assim sua vida e das famílias Maddox para sempre. Ao demolirem a cabana, os trabalhadores da construção encontraram um esqueleto em decomposição preso na chaminé. Por meio de registros dentários, a polícia conseguiu identificar o corpo como sendo de Joshua Maddox. Embora isso tenha dado encerramento a um caso de uma pessoa desaparecida que estava aberta há 7 longos anos, também levantou muitas perguntas. Como Joshua acabou na cabana? Ele foi assassinado e colocado lá? Sua morte foi apenas um acidente? Todos queriam saber uma coisa: o que aconteceu com Joshua Maddox? Com o corpo tendo sido encontrado durante a demolição da cabana, grande parte das provas que poderiam ter sido usadas para responder algumas perguntas também foram destruídas ou comprometidas. O próprio corpo também não respondeu a muitas perguntas, com poucos ou nenhum sinal de trauma, de acordo com o médico legista do condado de Teller, e nenhuma evidência também de uso de drogas foi encontrada. Com isso em mente, a causa da morte provavelmente foi desidratação ou possivelmente hipotermia, mas eles não tinham isso como certeza. Sem respostas concretas em lugar algum, a morte de Joshua Maddox foi considerada um acidente em 28 de setembro de 2015, um mês após o corpo ter sido encontrado e 7 anos após seu desaparecimento original. A teoria mais promissora que a polícia tinha é que de alguma forma Joshua deve ter subido no telhado da cabana e caído na chaminé, ficando preso e morrendo lentamente de frio ou desidratação. Embora essa teoria tenha sido amplamente aceita, o indivíduo tinha suas próprias ideias. Chuck Murphy, o proprietário da cabana, achou essa teoria incrivelmente difícil de acreditar, pois sabia que havia uma gaiola de ferro cobrindo parte superior da chaminé, e se isso estivesse lá, então não havia como Joshua ter quebrado para cair na chaminé em primeiro lugar. Essa não foi a única falha com a teoria da polícia. O corpo de Joshua foi encontrado em sua maioria nu, usando apenas uma camisa térmica.
com o restante das suas roupas perto da base da lareira. Se ele tivesse caído na chaminé, como ele teria tirado as roupas enquanto aparentemente estava preso, e como ele teria conseguido jogá-las fora da lareira. Além disso, da última vez que Chuck e sua família estiveram na cabana, a lareira estava realmente bloqueada por um recanto de café da manhã construído sob medida. Isso significa que alguém teria que ter retirado e movido o recanto para acessar a lareira. Então, mesmo que Joshua de alguma forma tivesse conseguido removê-las e jogá-las para fora da lareira, quem desbloqueou a entrada da chaminé? Com todas essas informações, a causa da morte determinada pelo médico legista estava ficando cada vez mais difícil de acreditar. Mas então, se fosse assassinato, quem poderia ter cometido o crime? A identidade do possível assassino deixou todos perplexos. Joshua havia dito a Kate que sairia sozinho naquele dia e ele não tinha inimigos que pudessem querer machucá-lo. Parecia não haver uma clara direção a seguir. Foi então que uma discussão surgiu no site Reddit, pedindo que pessoas que conhecessem assassinos na vida real compartilhassem suas histórias. Um usuário anônimo postou uma história que parecia ser muito familiar para muitas pessoas. O usuário Genta Mangina escreveu que seu bom amigo Josh começou a sair com um adolescente chamado Andy e ouviu Josh dizer que os dois planejavam fazer uma viagem para o Novo México. Depois que Josh desapareceu, o usuário esqueceu de Andy até que alguém lhe mostrou 2 artigos relatando o caso de Andy e o assassinato pelo qual ele foi acusado. Andy aparentemente seguiu adiante com seus planos com Josh e foi para o Novo México, onde cometeu um assassinato fatal e alegou ter esfaqueado outra mulher e a jogado em um barril, assim como Josh foi empurrado pela chaminé. O usuário do Reddit conectou imediatamente os pontos entre Andy e Josh e foi imediatamente à polícia para relatar sua suspeita. No entanto, a polícia não se interessou. Na época em que eles relataram essa possível pista, nenhum corpo havia sido encontrado e Josh era um adulto legal, o que significava que a polícia não se importava o suficiente para investigar. Aparentemente, um dos policiais disse ao usuário que Josh estava realmente vivo e morando na cidade vizinha, o que obviamente não era verdade. Com tudo isso se acumulando, é muito fácil acreditar que Andy pode ter encontrado com Josh em algum momento e o levou para a cabana, onde algo inevitavelmente aconteceu, resultando no assassinato de Josh no esconderijo de seu corpo na chaminé. No entanto, essa teoria também tem falhas. Até aquele momento, Andy parecia ter um gosto por esfaquear pessoas, mas o corpo de Joshua não mostrava sinais de trauma. Também não há provas concretas que Andy e Joshua eram amigos, embora a história pareça ter detalhes suficientes para parecer real. Tudo o que sabemos sobre o relacionamento de Joshua e Andy vem de um usuário anônimo no Reddit, que pode ter inventado tudo isso. Sem evidências reais, essa teoria continua sendo apenas isso, uma teoria. Há outra grande falha com a teoria do assassinato. Chuck Murphy mencionou que havia uma gaiola de ferro cobrindo a parte superior da chaminé, o que teria impedido Joshua de cair acidentalmente. No entanto, Murphy descreveu essa gaiola de maneira inconsistente. Em um momento, a gaiola foi descrita como reforço de aço, que Joshua, que na sua época pesaria cerca de 68 quilos, não teria chance de quebrar. Só que mais tarde ela descreveu como uma malha de metal, que parece que poderia ter sido facilmente removida. Além disso, a polícia afirmou que nunca encontrou tal cobertura de chaminé nas instalações, embora seja totalmente possível que ela tenha sido removida para ser vendida como sucata pelos trabalhadores da construção antes que a polícia pudesse vê-la. Embora à primeira vista muitas dessas teorias pareçam verdadeiras, abrangindo desde uma queda acidental até um assassinato intencional, quando se aprofunda nada parece fazer sentido, e acabamos com mais perguntas do que respostas. Atualmente é improvável que consigamos uma confirmação verdadeira do que aconteceu com Joshua, com muitas informações simplesmente não documentadas ou obscurecidas pela atividade de construção que estava acontecendo na cena do crime. Esse caso não resolvido é um dos mais misteriosos que eu já encontrei, e é tão intrigante quanto trágico também. Joshua Maddox era um ser humano genuinamente bom, com talento para arte, música e escrita, e realmente uma pessoa com ótimas energias. E o fato de algo tão hediondo ter acontecido com alguém assim é terrível. E esse é o fim da história por enquanto. Eu quero que você comente abaixo se você tiver alguma teoria do que pode ter acontecido. Se você tiver gostado do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para receber nossos próximos envios, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo.